Catecismo da Igreja Católica completa 25 anos de publicação. Na catequese dessa semana, o Papa Francisco pede que não se use o celular durante as missas. Na Terra Santa, os 800 anos das Irmãs Clarissas. Na capital mineira, um mutirão para reconhecer paternidade na certidão de nascimento. Congresso Nacional aprova a lei para agilizar o processo de adoção. E os altos índices de agrotóxicos encontrados na alimentação nossa de cada dia. Em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, uma audiência pública inédita para discutir os direitos dos autistas no Brasil. Tudo isso e muito mais você confere agora no Repórter Canção Nova, que está começando. O Catecismo da Igreja Católica completou 25 anos de publicação, com uma edição comemorativa no Vaticano. O documento elaborado no Pontificado de São João Paulo II tem o objetivo de levar aos fiéis as raízes da fé cristã e as direções para viver bem essa fé. O Catecismo da Igreja Católica começa com o desejo que todo homem traz no seu íntimo, a busca por Deus, e se conclui com a oração, a expressão do encontro entre o homem e Deus. Um encontro onde os dois se olham, se falam, se escutam. É o que o Papa Francisco escreve na apresentação da nova edição do Catecismo da Igreja Católica. Há 25 anos, João Paulo II assinava a Constituição Apostólica Fidei Depositum, e entregava aos fiéis o catecismo, mais que um livro, um manual da vida cristã, onde palavra, doutrina e tradição se unem para ajudar todos a viverem uma relação profunda com Deus. Na comemoração dos 25 anos do documento, o Papa Francisco reafirmou a importância de entender que a tradição é uma realidade viva. A palavra de Deus não pode ser conservada em naftalina. A palavra de Deus não pode ser conservada na naftalina como se fosse um cobertor antigo, que precisasse ser protegido de parasitas. A palavra de Deus é uma realidade dinâmica e sempre viva, que progride e cresce. Você não pode manter a doutrina sem fazê-la progredir. Não se pode conservar a doutrina sem fazê-la progredir. O Catecismo da Igreja Católica já foi traduzido para mais de 50 línguas. Existem também diversas versões em braille, vídeos, aplicativos e outros suportes digitais. Tudo para que cada vez mais faça parte do nosso cotidiano e seja uma fonte segura para nos ajudar a crescer e a solidificar na fé. Uma nova versão comemorativa foi apresentada no Vaticano. Ao texto do Catecismo foram acrescentados comentários de mais de 40 teólogos e outros estudiosos. Nesses tempos, precisamos de ainda mais reforço, de um novo impulso para a vivência da nossa fé. E essa nova edição do Catecismo pode dar uma importante contribuição neste sentido. O Papa sempre nos pede para encontrarmos uma nova linguagem que seja capaz de exprimir a fé, de buscar novas formas, novas expressões, novos sinais que mostrem que a fé se insere dentro das nossas realidades, sem perder sua essência, sua verdade. O mundo de hoje deve afrontar. No encontro, a presença de um dos principais colaboradores da escrita do Catecismo, o cardeal Christopher, participou da redação do documento. Eu direi semplicemente è stato probabilmente la cosa più importante. Eu simplesmente diria que foi uma das coisas mais importantes na minha vida. Foi uma experiência fantástica de trabalho, comunhão, mas antes de tudo de fé. O desafio era apresentar a fé católica não em pedaços, mas em uma síntese orgânica, com uma sinfonia. E trabalhar na comissão presidida pelo então cardeal Ratzinger foi um grande privilégio, uma experiência muito intensa. Penso que o catecismo é uma fonte para a vida cristã e espero que muitos de nós, homens e mulheres, jovens e adultos, possamos caminhar com ele. O catecismo é um instrumento extraordinário. E o Papa Francisco deu um puxão de orelhas nos que utilizam o celular durante a missa. Foi durante a audiência geral do Vaticano essa semana. Exortando aos fiéis, Francisco explicou que na missa o sacerdote diz: corações ao alto e não celulares ao alto para tirar fotos. A me dá tanta tristeza. O Papa contou que o entristece ver tantos celulares, não apenas de fiéis, mas até de padres e bispos. Disse com muita firmeza que a missa não é um show, é encontrar a paixão e a ressurreição do Senhor. E reforçou, sem celular. Ricordatevi, niente telefonini. O que ficou de importante da catequese?
Muita coisa, principalmente a Eucaristia. O Papa iniciou um novo ciclo de catequese sobre a Eucaristia e a Santa Missa. Para Francisco, é fundamental que os católicos compreendam bem o valor e o significado da Santa Missa. Francisco fez algumas perguntas simples aos participantes. Por exemplo, por que o sinal da cruz e o ato penitencial acontecem no começo da missa? Por que tem 3 leituras no domingo? Perguntou se os pais têm ensinado as crianças a fazerem um sinal da cruz. Insegnare ai bambini a fare bene il segno della croce. E così incomincia la messa. Essa catequese foi um puxão de orelha do Papa. O Papa, ele comentava sobre a liturgia da missa, da participação, e ele comentava da importância também da formação dos nossos leigos liturgicamente, que a Eucaristia é o centro da nossa vida, da importância de valorizar e que as próximas catequeses irão aprofundar também esses conteúdos. O objetivo é redescobrir como neste mistério da fé resplandece o amor de Deus. Afirmou que a formação litúrgica é indispensável para uma verdadeira renovação. Vorrei riscoprire insieme a voi la bellezza che si nasconde nella celebrazione eucaristica. O Papa Francisco pede a todos os católicos que neste mês de novembro rezem pela Ásia. As intenções de orações são pela convivência e entendimento entre os cristãos e os fiéis de outras religiões daquele continente. O pedido do Santo Padre foi divulgado pela Rede Mundial de Oração do Papa. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Depois das celebrações dos 800 anos da presença franciscana na Terra Santa, agora é tempo de destacar a missão das Clarissas naquele território sagrado. Assim como os frades, elas também desembarcaram em São João d'Acre, cidade portuária, localizada no norte de Israel. Na segunda metade do século XIII, 74 freiras viviam no solene mosteiro de Santa Clara, em San Giovanni d'Acre. Como escreveu Frei Mariano de Firenze, solene por sua dignidade e perfeição. Um acontecimento trágico, no entanto, assinalou o começo dessa história. Quando nel 1291 la città viene assediata dai musulmani, em 1921, a cidade foi assediada por muçulmanos que queriam expulsar os cruzados. Quando eles entraram para invadi-la, a superiora deu às irmãs a ordem de se ferirem para que ficassem com má aparência e assim não fossem violentadas. Assim como os rostos machucados e ensanguentados não foram tocados, porém foram mortas a golpes. Così sfregiato il viso, il naso e così via, risultano sanguinanti, brutte, nessuno le tocca ma le ammazzano subito sul colpo. Essa é, portanto, o único testemunho que existe e para nós muito caro, porque sabemos que os cristãos sempre deram a vida nesta terra, muitas vezes até o sangue. Depois de séculos, as Clarissas retornaram à Terra Santa. Como elas chegaram em 1800, não sabemos exatamente porque não existem testemunhos. A única coisa que podemos intuir e que acontece ainda hoje é que onde nasce uma casa franciscana, facilmente nasce uma comunidade de clarissas. A nova frente de missão na Terra Santa foi fundada pela francesa Madre Elisabeth. Inicialmente, era composta por 15 irmãs. Verdadeiras relíquias conservadas até hoje atestam essa história que prosseguiu e ainda é viva.
Viverlo qui in questa terra in Oriente assume um aspetto muito particolare proprio di essere. Viver aqui nesta terra do Oriente tem um aspecto muito particular. Ser presença cristã em um contexto de grande complexidade cultural, linguística e política em todos os níveis. Complessità linguistica, complessità politica, complessità a tutti i livelli. E para as clarissas, como certa vez explicou Dom Pier Battista Pizzaballa, estar perto do Calvário onde Jesus derramou o seu sangue pela humanidade tem uma mística própria. E citando proprio una lettera della Madre Santa Chiara. Citando uma carta de Santa Clara, ele nos disse assim: parem e olhem do alto da cruz. Jesus grita e geme. Existem uma dor similar a esta? E Dom Pier Battista nos disse: vos chamo a responder ao chamado que continuamente ecoa do Monte Calvário. A questa voce che continuamente sale dal Monte Calvário. Neste convento que parece nos apontar o céu, viveu Irmã Maria da Trindade. A Clarissa morreu jovem e deixou nesta terra um testamento espiritual, palavras que o próprio Cristo falou ao seu coração, verdadeira profecia para esta terra. Te trouxe aqui para que me seguisse do Calvário à Eucaristia. A palavra da cruz não é a última palavra, e Jerusalém deve dizer isso. Dessa cidade não deve sair uma voz de redenção manchada de sangue, mas repleta dos frutos do Espírito Santo, que são tantos, e são silenciosos, mas são frutos de diálogo, paz e acolhida. De diálogo, de pace, de acolhença. Ainda nessa edição, os altos índices de agrotóxicos encontrados na alimentação nossa de cada dia. E a realização de uma audiência pública inédita para discutir os direitos do autista no Brasil. Nós voltamos em instantes. Análises feitas em 12 alimentos da dieta do brasileiro mostraram que 36% dos produtos apresentam irregularidades em relação a agrotóxicos. Nos testes foram encontrados pesticidas acima dos limites ou até proibidos no Brasil. Os testes foram feitos no Laboratório de Resíduos e Pesticidas do Instituto Biológico de São Paulo, a pedido da ONG Greenpeace. Os alimentos foram analisados do jeito que eles são comprados pelo consumidor. Os produtos analisados foram arroz branco e integral, feijão preto e carioca, mamão do tipo Formosa, tomate, couve, pimentão verde, laranja, bananas nanica e prata e o café. Eu tenho um banco de dados de padrão analítico de agrotóxico e eu vou comparar os resultados da amostra com esse meu banco de dados. E aí eu vou dizer se o resultado é positivo, negativo, o que for. No pimentão foram encontrados 7 tipos de resíduos tóxicos, na laranja 5 e no mamão 4. Mais da metade dos alimentos que a gente testou tinham algum resíduo de agrotóxico. Além disso, 36% dos alimentos que foram testados tinham algum tipo de irregularidade. Os testes foram feitos em 113 quilos de alimentos adquiridos em diferentes pontos comerciais de São Paulo e Brasília. Em pelo menos 30 amostras, os pesquisadores encontraram produtos tóxicos e em 13 foram encontrados agrotóxicos não permitidos no Brasil. A quantidade e o tipo de agrotóxico permitido para cada uma das culturas são determinados pela Anvisa. Os resultados das amostras foram avaliados pelo pesquisador Amir Bertoni Gebara. Aquelas culturas mais expostas a ataque de insetos ou de fungos ou de ervas daninhas recebem uma carga de agrotóxico para controlar essas pragas. E algumas deixam mais resíduos, como o pimentão, como o mamão, em alguns casos laranja, tomate, alface e assim por diante. O ideal seria que não houvesse nenhum resíduo em nenhuma cultura, mas do que a gente tem encontrado com o passar do tempo, não é nada assim desesperador, ninguém vai deixar de comer por causa disso. Vando, que já foi produtor de pimentões, diz que é difícil produzir sem o auxílio de pesticidas. Tudo agora usa. A gente vai plantar orgânico, quase não dá, e quando dá, o custo de benefício é muito caro. Mas não é exagerado igual o pessoal
põe no pimentão, no coitado do pimentão, sabe? Ao comprar do fornecedor, a feirante sabe que a banana vem com muitas substâncias tóxicas. A gente sabe que tem porque a gente procura comprar aqueles que plantam com a ajuda de uma pessoa que entende bem, que não tenha em excesso, que prejudica a saúde das pessoas. Na Câmara dos Deputados tramita um projeto de lei que pretende flexibilizar o uso de pesticidas na agricultura, mesmo o Brasil sendo um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. A fiscalização das lavouras é papel do Ministério da Agricultura, que tem menos de 100 fiscais em todo o país. Tivesse escolha, né? Mas a gente vem já no final para ver se consegue comprar alguma coisa. A solução apontada por especialistas seria substituir os alimentos convencionais por orgânicos ou tomar algumas medidas na hora de consumir. Mesmo aquelas frutas que não se ingere a casca, como laranja, como mamão, melão, melancia, etc., lave antes de descascar. Por telefone, a Confederação Nacional da Agricultura informou que os resultados do relatório podem gerar dúvidas por causa da origem dos produtos analisados e as condições em que os alimentos chegaram ao laboratório. E como a gente mostrou na reportagem, o Congresso pensa em facilitar o uso de mais pesticidas nas plantações no campo. No site chegadeagrotóxicos.org.br você pode assinar uma petição para que os parlamentares aprovem a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos e pressioná-los para impedir a votação do projeto de lei, conhecido como Pacote do Veneno, que tramita na Câmara. Mesmo com uma das maiores produções de frutas do mundo, o brasileiro não é de consumir muito. E como se não bastasse, o país está na lista dos que mais desperdiçam alimentos. O Brasil tem grande variedade de frutas. Tem para todo gosto e de todo tipo. Mas o que é determinante na hora de comprar frutas? A aparência da fruta é importante, né? Para conservar a boa saúde, sempre. Escolho pelas frutas da época mesmo, pelo preço, né? Sem agrotóxico, que é muito importante, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 400 gramas de frutas por dia. E mesmo com tanta diversidade encontrada nas feiras e mercados, o consumo no país é abaixo do esperado. A gente deixa de consumir nutrientes e vitaminas importantes e as pessoas acabam trocando, às vezes por uma barrinha de banana, no intuito de praticidade, mas o prático sai caro. E o consumo de frutas ao natural só traz benefícios para o corpo. Sistema imunológico, disposição, raciocínio, pele, unha e cabelo saudáveis. Então, se a gente não consegue ter um consumo bom de micronutrientes ao longo do dia, com o passar do tempo a gente vai sentindo as consequências. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas só 40% dos brasileiros consomem frutas todos os dias. O que comemos de fruta no Brasil é metade do que se consome na Europa, que também está abaixo do indicado pela ONU. Além do baixo consumo, há o desperdício. Cerca de 1/3 dos alimentos produzidos no planeta vai para o lixo. Tem bastante desperdício, porque as frutas não aguentam. Apesar da gente conservá-las em câmera fria, tudo, tem uma perca grande, às vezes até pelo próprio consumidor. Para mais conscientização sobre a importância das frutas, é preciso um estímulo ao consumo e também que se evite o desperdício. Cada fruta, ela vai oferecer um nutriente ou uma vitamina em maior quantidade que a outra. O ideal seria variar mesmo. Pesquisa do IBGE revela que o número de brasileiros com alguma ocupação aumentou. Já são mais de 90 milhões de pessoas em atividade. Só que a taxa de desempregados ainda tem índices bem elevados. O Cláudio trabalhou durante 14 anos como gerente comercial de uma empresa. Com a crise, ele acabou sendo demitido. Como a empresa passou por uma situação meio complicada, entendeu? E várias pessoas tiveram que ser demitidas. Eu fui um deles, mas com a experiência que eu adquiri na empresa, agradeço muito a empresa, né? E hoje estou aqui montando com o meu próprio negócio. Assim como Cláudio, muitas pessoas precisaram se adaptar à nova realidade de demissão, somada com poucas ofertas de emprego. Uma pesquisa do IBGE revela que o número de pessoas que começaram a trabalhar por conta própria de julho a setembro deste ano cresceu. São quase 23 milhões de pessoas trabalhando para si. De julho a setembro, o número de pessoas desempregadas aqui no país diminuiu,
Mesmo assim, os dados do IBGE mostram que cerca de 13 milhões de brasileiros ainda estão sem uma ocupação. O rendimento médio do brasileiro ficou em R$ 2.115. A pesquisa do IBGE também mostra que o número de empregados que trabalha com carteira assinada permaneceu estável. 33 milhões de trabalhadores com os direitos garantidos pela CLT. Mas a carteira pode voltar a ter a assinatura garantida pelo menos no final do ano. Para esse economista, as vagas temporárias devem ser mais tímidas, porém, podem ajudar a movimentar o fluxo de renda. Elas podem não apenas se livrar das suas dívidas, pagar as suas despesas do dia a dia, colocar as suas contas em dia, como também quer dizer, estimula o consumo, né? Ou representa um aumento do potencial de consumo. À medida que essas pessoas têm dinheiro, né? Passam a ter dinheiro, e se tiverem uma relação estável, um emprego com carteira, eles vão se sentir mais seguros para darem uns passos à frente, para ousarem um pouco mais, ou seja, para que a gente saia desse marasmo e para que haja um alento nas compras, no comércio e nos serviços em geral, principalmente por se tratar do final do ano. Você já percebeu que quando alguém boceja ao nosso lado, quase que imediatamente bocejamos também? E foi a partir desse movimento quase incontrolável que surgiram estudos ligados às doenças como o autismo. Veja na reportagem de André Cunha e Messias Junqueira. Bocejar quando outra pessoa boceja perto de você. Quem nunca, né? Como você reage quando uma pessoa boceja? Eu bocejo junto também às vezes. Automático. O bocejo é imediato, né? Parece, sei lá, cara, parece aquela famosa onda, né, a ola. Começa um e vem uns 30. É uma ativação de uma região do cérebro, que é um córtex motor. Então é um ato automático, sem o intuito, né, de comunicar-se, sem uma representação, um simbolismo importante. Na internet tem até vídeo só com gente bocejando. Não importa a idade, do bebê ao adulto, o hábito é geral. Chega a dar sono só de olhar. Isso se chama imitação involuntária e acontece com todo mundo, não é? O interessante é que pesquisadores do Reino Unido descobriram que entender o bocejo humano pode ajudar pessoas que têm autismo, por exemplo, ou outra complicação do sistema neurológico. Você tentar entender, né? Como acontece essa excitabilidade? Então, por que existe a imitação do outro? Se não se eu estou tendo algo, ótimo, né? Isso eu tenho uma justificativa. Se eu apenas estou te imitando, eu não consigo controlar, que a maior parte das pessoas tenta. Se a gente copia até o que o outro fala quando o repórter pergunta, imagina quando os estímulos são realmente involuntários. A gente já tende, após uma alimentação um pouco maior, ter um pouco mais de cansaço e você ter ativação. Ele é completamente involuntário, você não consegue controlar o bocejo. Ele vem e aí a pessoa, né, que bocejou, ela vai estimular a imitação do outro. A gente até mostrou o vídeo para a médica na tentativa de comprovar o contágio de bocejo, mas não funcionou. Segundo ela, existem técnicas que podem evitar o bocejo em cadeia. Normalmente, já com 1 minuto você começaria a bocejar. Tem a técnica de não olhar direcionado, né? Existe o desvio para você. E falando em autismo, um evento inédito para discutir políticas públicas para autistas foi realizado no interior de São Paulo. Depois da Lei de Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno, a expectativa agora é aumentar a qualidade de vida das crianças e adultos com autismo. A nossa preocupação com a Caroline foi quando ela fez 2 anos e não falava nada. Depois que ela fez 2 anos e meio, ela parou de comer tudo, arroz, feijão. Elisângela ainda não sabia que a filha tinha um transtorno autista. A condição permanente gera deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora e de atenção.
O desenvolvimento exige cuidados específicos que a mãe não abre mão. Fono, psicóloga, toda quarta ela faz a terapia ocupacional e eu acho que o melhor remédio foi a escola. Hoje, cerca de 2 milhões de crianças no Brasil têm autismo, porém o assunto ainda é desconhecido por muitos. Com o desejo de quebrar essa barreira, é que o grupo Catavento, formado por pais de crianças portadoras da síndrome, idealizaram a primeira audiência pública sobre o assunto em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Toda a realidade do município com a realidade do Brasil em relação ao autismo, nós esperamos, assim, como pais, estarmos abraçando a causa para ver o que nós podemos fazer junto com vocês. A ação reuniu dezenas de pais, educadores, entidades assistenciais, autoridades públicas e crianças que mostraram por gestos e palavras um pouco da realidade que vivem. Alguns autistas falam e outros não. Não por opção, é sim por uma limitação. Informação sobre o tema significa menos preconceito e mais possibilidade. Essa possibilidade passa pelo direito de mais qualidade de vida. Por isso, as políticas públicas voltadas a pessoas com autismo são parte importante da proposta da audiência. Auxiliam na área mesmo da saúde, na área da educação, promovendo uma questão de melhor diálogo, né, entre a população e o poder público e aí chegando um melhor atendimento para essas crianças. A luta pela inclusão é algo que Berenice se dedica há 20 anos. A autora da Lei Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Autismo sonha com um país melhor, a começar pelos municípios. Que façamos uma pesquisa para saber quantos autistas temos em Cachoeira Paulista e qual o grau deles, como seria a característica predominante. Capacitar os professores, os terapeutas, vamos ver o que temos aqui e capacitar essas pessoas, trazer seminários, cursos profissionalizantes nessa área. No mundo que Elisângela espera para a filha, esse é um sonho real. Eu tenho uma joia rara e que um dia essa joia vai brilhar. Guardo isso comigo e eu tenho a certeza. No início do programa, a gente viu o Papa Francisco falar que não se deve usar celular na missa. Sabe outra situação em que não se pode usar o aparelho de jeito nenhum? Dirigindo. É isso mesmo. Uma pesquisa aponta que mais da metade dos brasileiros usa o celular enquanto dirige. A reportagem é de Danúbia Gleiser e Janilson Passetti. Cenas como esta não são difíceis de encontrar no trânsito. A motorista fala tranquilamente ao celular enquanto conduz o veículo. Há quem admite usar o celular ao volante, mesmo sabendo dos riscos. Eu também faço isso. No meu carro tem o sistema Viva Voz, eu prefiro Viva Voz por causa do perigo que é, né? Atender o telefone do trânsito. Quem perdeu um amigo no acidente sabe o malefício que é dividir a atenção no trânsito. Um amigo meu estava passando na faixa, a mulher não estava no celular, atropelou ele, matou ele. E não deu nada para ela até hoje. Conduzir um veículo e utilizar ao mesmo tempo um aparelho de celular é infração gravíssima no Código de Trânsito Brasileiro. Rende 7 pontos na carteira e multa de R$ 293,47, além de aumentar os riscos de acidentes. E com isso, quando você completar os 20 pontos, né, você pode ficar. E hoje, atualmente, com essa mudança do Código de Trânsito, fica 6 meses sem dirigir. Na pesquisa realizada no mês de julho deste ano, foram ouvidos mais de 2.000 motoristas das 5 regiões do país. O estudo constatou que 51,9% dos condutores brasileiros usam o celular enquanto dirigem. Dentre as justificativas usadas pelos motoristas para cometer essa infração, a principal é o uso de aplicativos, 37,7%, e a realização ou recebimento de ligações importantes ou urgentes ao volante, 36,1%. A direção ela precisa muito da atenção. Você tem que estar focado naquilo que você está fazendo. Senão, tem alguns momentos que você vai precisar de uma tomada de decisão muito rápido. E se você tira a sua atenção dali, se você se distrai, você não vai conseguir voltar e fazer o que precisa no trânsito.
Usar outros recursos como o Viva Voz do celular no momento de atenção no trânsito também traz riscos. Porque você precisa responder, né? Então a sua percepção diante da direção, ela vai diminuir. O bom motorista é aquele que toma a decisão certa, mantendo a sua vida e a dos outros fora de perigo. Quando o telefone do senhor toca, qual que é a sua atitude? Não atendo. De jeito nenhum. Quando toca, a gente já fica ansioso para ver o que é, alguma coisa. Eu paro onde eu posso parar e dou uma olhadinha. Passo isso para meus filhos, para meus netos, para não atender, que eu acho errado. E veja no próximo bloco um mutirão para reconhecer paternidade na certidão de nascimento. O Congresso Nacional aprova a lei para agilizar o processo de adoção. O repórter Canção Nova volta em instantes. De volta e com uma boa notícia. Adotar crianças no Brasil deve ficar mais fácil. É que o apadrinhamento afetivo passa a ser uma forma legal de manter contato com as crianças que ainda estão em abrigos. Os filhos da Soraya cresceram, mas como toda mãe, ela mostra com orgulho cada detalhe vivido com as crianças, que hoje já estão bem crescidas. O Hugo chegou com um dia, hoje ele tem 24 anos. E a Tainá chegou com 4 anos, tem 22. Né? Eu não consigo imaginar sem eles. Né? Eu costumo falar para eles que eu tenho um prazer imenso de ser mãe deles. Né? Eu gosto muito de ser mãe deles e eu não consigo ver a minha vida sem eles. Né? Eu acho que filho ele não sai da gente, o filho ele entra. Cada dia ele entra um pouquinho e vai tomando esse espaço e vai ficando dono do espaço, né? A Soraya faz parte de um enorme número de famílias que foram construídas de uma decisão, a adoção. Hoje, quase 42 mil pessoas estão na fila do Cadastro Nacional de Adoção. 55 mil crianças estão em abrigos à espera de um novo lar. Mas desse número, só 8 mil podem ser adotadas, porque estão com a documentação em dia. A burocracia faz muita gente desistir do sonho de ter um filho. Uma lei aprovada essa semana no Congresso Nacional vai modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente para facilitar o processo de adoção. As famílias que desejarem adotar grupos de irmãos, crianças que têm algum tipo de deficiência ou doença crônica, terão prioridade na fila. A intenção dessa nova lei é facilitar esse processo e unir as famílias de forma mais fácil. A lei também passa a autorizar a adoção imediata de recém-nascidos e de crianças mantidas em abrigos por até 30 dias e que não forem procuradas pela família. Esse advogado, que atua em causas relacionadas à adoção, diz que o grande ganho da nova legislação é diminuir o tempo de permanência das crianças e adolescentes dentro dos abrigos. O ideal é que toda criança e adolescente saia do abrigo em 1 ano e 6 meses. É isso, né? Isso é uma meta, né? A gente sabe que isso não vai acontecer para todas as crianças. Por quê? Porque a maioria das pessoas que se dispõem a adotar preferem adotar crianças mais novas. A nova lei deve ser sancionada na próxima semana pelo Palácio do Planalto. Mas entre os ativistas da causa, a solução não é somente uma legislação. Na verdade, o país tem boas leis. O problema é a execução. Não adianta na lei estar exigindo prazos se nós não temos pessoas. Né? Então, eles têm que pensar que o judiciário vai ter que ser reforçado. Agora, ela é positiva, né, em várias formas, porque ela racionaliza vários procedimentos. Então, mas o principal é estruturar, né? A Constituição diz que criança e adolescente são prioridades absolutas. Na prática, a gente vê que no Brasil eles nunca foram. Ter o nome do pai na certidão de nascimento é algo comum para a maioria da população. Mas sabia que para milhões de brasileiros essa ainda é uma realidade bem distante? Para restabelecer vínculos entre pais e filhos, a Defensoria Pública em Belo Horizonte realizou um mutirão para o reconhecimento da paternidade no documento. Durante muitos anos, uma informação básica faltava na certidão de nascimento de Wesley, o nome do pai.
Há 2 anos, ele e seu José se conheceram pessoalmente. Hoje vieram participar de um mutirão para reconhecer oficialmente a paternidade que o coração teve certeza que existe desde o dia que se conheceram. A hora que eu fiquei sabendo que ele estava me procurando, eu nem dormi à noite de tanta alegria. Eu queria conhecer meu filho e, graças a Deus, fiquei conhecendo. Isso para mim é um orgulho muito grande. Hoje eu tenho uma netinha que gosta muito dele, que é vovô para lá e para cá, né? Então já facilita muito esse convívio e agrega mais amor à união daqui para frente. No Brasil, mais de 4 milhões de crianças em idade escolar não têm o nome do pai informado na certidão de nascimento. A Defensoria Pública de Minas Gerais, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, busca mudar essa realidade através do Mutirão Direito a Ter Pai, que este ano está em sua 5ª edição. A expectativa é que aproximadamente 5.000 pessoas participem do mutirão no estado. Uma oportunidade para milhares de famílias restabelecerem vínculos. Tornar esses vínculos cada vez mais fortes, esses vínculos familiares, e com isso buscar mesmo essa prevenção e trabalhar essas questões familiares que são tão importantes, e buscando com isso também essa projeção da família, que é a base da sociedade. No mutirão, pais e filhos podem fazer o reconhecimento espontâneo se quiserem, ou então o exame de DNA. O resultado sai em pouco mais de 1 mês. Silvio sempre conviveu com seu Antônio, só que até hoje não tem o nome dele na certidão. Em pouco tempo, isso vai mudar. E a alegria... Feliz, né? Vai deixando passando o tempo, passando, né? Hoje a história se completa, né? Então a gente pode dizer que aquela lacuna que estava aberta foi preenchida. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou esta semana o texto base da proposta de emenda à Constituição que quer ampliar a licença maternidade para mães de bebês prematuros. O texto trata da proibição de todas as formas de aborto no país. Por 18 votos a 1, os parlamentares aprovaram na comissão especial a proposta de emenda à Constituição que amplia a licença maternidade para as mães de bebês prematuros. O texto estende de 120 dias para até 240 dias a licença para essas mães. A licença maternidade se iniciaria no momento em que a criança tivesse alta hospitalar. Quem gostou da decisão de hoje foi a Denislane. A gestação dela durou 5 meses e meio e ela precisou ficar com a filha no hospital pelo mesmo período. Ela conta que os cuidados com a bebê prematura fizeram com que ela abandonasse até o emprego. Quando a minha filha saiu do hospital, eu já fiquei desesperada para já voltar a trabalhar. Eu tive que entregar alguns atestados, depois acabei saindo da empresa, porque eu preferi ficar com a minha filha. Tem que ter um acompanhamento bem ativo, bem de perto do pediatra e de todo o acompanhamento do hospital. Também foi aprovada a inclusão na Constituição de que o direito à vida deve ser respeitado desde a concepção. Esse foi o ponto que gerou o maior debate entre os parlamentares. Os contrários argumentaram que a questão deveria ser debatida em um outro momento, mas o relator do texto disse que essa é uma oportunidade para proteger ainda mais a vida. Isso já está inserido na Constituição. E nós só estamos fazendo a partir do momento em que o óvulo é fecundado, nós temos lá já uma vida. Eu acho que o primeiro passo está sendo dado, tá certo? E o que tem que ser feito é preservar a vida. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Os parlamentares ainda vão analisar os destaques a essa PEC, que são possibilidades de mudança no texto. A comissão convocou reunião para a próxima semana. A partir de janeiro, os planos de saúde vão ter que cobrir 18 novos procedimentos entre exames, terapias e cirurgias. A lista de procedimentos foi atualizada essa semana pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A nova listagem de procedimentos obrigatórios aos planos de saúde inclui 9 tipos de exames, 6 tipos de cirurgia por vídeo e outras formas de tratamento em diferentes especialidades. Todas as inclusões, elas são bem-vindas, vão facilitar a vida do consumidor, do doente, e vão gerar também economia para os planos de saúde. Porém, essa atualização é muito tímida, porque existem diversos procedimentos
que são usados no Brasil rotineiramente há muitos anos e ficaram de fora dessa lista, como, por exemplo, a cirurgia por vídeo para tumor de próstata. A Agência Nacional de Saúde Suplementar ampliou também a cobertura já existente, incluindo medicamentos orais contra o câncer de pulmão e próstata, por exemplo. E pela primeira vez foi incluído um medicamento para tratamento da esclerose múltipla. A nova lista de procedimentos passa a valer em 2 de janeiro do ano que vem e vai beneficiar 42 milhões de usuários de planos de saúde. As operadoras que não cumprirem com os itens obrigatórios podem ser multadas em R$80 mil por infração. Wanda, que tem esclerose, faz tratamento e fisioterapia pelo convênio. Já os 5 tipos de remédios que ela toma, teve que se virar com o governo ou comprar. Uma medicação que é de alto custo, eu retiro através de uma liminar do governo, né, que eu entrei com uma liminar, e eu estou retirando porque é um remédio de alto custo. E os outros remédios eu compro, né? O tipo de remédio que ela toma é diferente daquele que os convênios serão obrigados a fornecer. O meu neurologista indicando o remédio, não importa de onde vem, o importante é eu receber o remédio para ter qualidade de vida. Isso vai aliviar muito o SUS e vai diminuir a judicialização com relação a esse medicamento. E se no geral os convênios ampliassem os procedimentos para quem tem esclerose múltipla, a qualidade de vida deles seria muito melhor. Muito, muito importante. Então é uma coisa que é fundamental para eles manterem a integridade física, né, essa atividade física. Então se eles tivessem acesso de uma maneira muito mais fácil, para eles seria excelente. A digitalização do sistema de televisão já é uma realidade em diversas regiões do Brasil. Outras localidades ainda passam por esse processo. O fato é que o prazo para a transição está chegando ao fim e os que não fizeram alteração vão ficar sem ter como ver TV. Na casa da dona Guaraciara, a TV não tem mais aqueles chuviscos e chiados. Ela instalou o kit com antena e conversor digital que recebeu do governo federal. Agora, sua TV está digitalizada. Não, agora tá melhor. Nossa, agora tá joia pra caramba. Nossa, e agora isso que eu quero. Graças a Deus. Além de receber o kit, a dona Guaraciara foi premiada com R$2 mil porque se cadastrou na ONG sejadigital.com.br. Basta instalar o kit da Seja Digital, seguir os procedimentos para instalação e no finalzinho aparece o número de protocolo. Com esse número de protocolo ela liga no 147, ela passa esse número de protocolo e passa a concorrer aos prêmios, que são prêmios quinzenais. A alteração de tecnologia da analógica para a digital no Brasil acontece desde 2015 e deve terminar em 2023. Várias regiões do país já estão digitalizadas. No Vale do Paraíba, onde está a sede da TV Canção Nova, o desligamento do sistema analógico acontece no dia 29 de novembro. Mas você não precisa esperar o desligamento. Instale já a sua antena ou conversor digital para ter mais qualidade de som e imagem na sua TV. As TVs antigas, aquelas de tubo ou as de tela plana fabricadas antes de 2012, precisam do conversor digital e da antena. Já as TVs mais modernas precisam apenas da antena UHF, porque já vem com recepção digital. A gente pede que as famílias que têm esse direito, que elas, por favor, elas entrem em contato com o 47, que é um telefone gratuito. Então, não, sabe, verifica se tem direito ao kit, né? Então, de repente, ela tem direito e às vezes nem sabe. A TV Canção Nova ainda vive seu processo de digitalização e conta com você para atingir essa meta e manter a programação cristã na sua casa. Você que nos acompanha sabe que a Canção Nova evangeliza com o auxílio de sócios e benfeitores. É com a sua generosidade que alcançaremos os 100% de nossa meta nesse ano. E se você tem desejo de ser um sócio da Canção Nova, veja como isso é possível na reportagem de Elane Santos e Tony Cursino. É do estado do Ceará, mas nova sócia da Canção Nova. Eu acho que a Canção Nova é uma obra muito importante e, assim, se eu pudesse, eu seria mais que sócia, eu ajudava o que eu pudesse. Do Rio Grande do Sul, o casal veio com o propósito, conhecer e se associar. Colaborar com essa obra, que é uma obra de Deus. Já senti isso na minha vida, né? A graça recebida através da televisão. Como
a gente viu, eles preferiram vir até aqui, a sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Mas é possível se tornar sócio mesmo à distância. Basta ir em qualquer casa de missão da Canção Nova, pelo telefone ou internet. Ela pode entrar em contato com a gente pelo telefone 12 31 86 26 00, falar com um dos nossos atendentes para se cadastrar ou acessar clube.cançãonova.com. Lá ele também faz o cadastro através do computador, através do smartphone. O sócio precisa informar seus dados pessoais e escolher a opção de contribuição, boleto ou débito automático. Ela contribui com o valor que ela puder naquele mês, né? Seja pelo débito automático que ela definiu, o valor e a data, ou pelo boleto que ela escolhe cada mês, a data e o valor que ela quer contribuir. É possível também fazer a doação por meio de cartão de crédito, boleto online, depósito ou transferência. Toda doação que chega é bem-vinda. O valor mínimo sugerido de R$ 15 é para cobrir as despesas bancárias. Esse pouquinho, sabe, que nós vamos colaborar. Eu sei que para alguma pessoa vai ajudar. Alguma pessoa que esteja precisando, um jovem, uma pessoa que esteja enferma. O sócio se torna um evangelizador com a Canção Nova ao ajudar a manter toda a obra e o sistema de comunicação. Essas pessoas, né, nesse mundão aí, elas podem encontrar este caminho, o caminho que é Jesus, o caminho que é o céu. Vou voltar para o Ceará com a missão cumprida. Tantas pessoas são evangelizadas a todo momento por meio do sistema Canção Nova de comunicação, graças à colaboração e à generosidade de cada sócio, como nós acabamos de ver na reportagem. Muito obrigado a você, sócio, que faz seu algo a mais criando iniciativas para colaborar conosco no projeto Dai-me Almas. Ainda há uma imensidão de pessoas mundo afora sedentas do amor de Deus e necessitadas dos valores familiares. Por isso, não podemos desanimar e nem parar. E o Repórter Canção Nova de hoje está terminando, gente. Uma semana abençoada a todos e até o próximo programa. Uma ótima noite para você. Até domingo que vem, se Deus quiser.